Deus escolhe pessoas. Sim, Deus escolhe pessoas. Deus rejeita pessoas, Deus escolhe pessoas. Deus não, principalmente Deus para a sua obra. Deus não aceita qualquer um para ser usado na sua obra. Tem de ser pessoas da confiança dele, pessoas dedicadas a ele. Deus faz acepção de pessoas? Não. Se uma pessoa for mais fiel a Deus, se a pessoa ama mais a Deus do que as outras pessoas, Deus também ama essa pessoa mais também do que as outras. A 1 Samuel 2,30 diz assim: ao que me honra, eu honrarei. Porém, ao que me despreza, serão desmerecidos, serão desprezados. Então, se a pessoa estiver do lado de Deus e for uma pessoa temente a Deus, certamente Deus vai ter um carinho especial com essas pessoas. Porque ao que me honra, eu honrarei. Quando nasceram os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú, lá diz assim: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Aí a gente pergunta, por que Deus fez isso, se Deus ama todos iguais? Será que Deus predestinou um para uma coisa e predestinou outro para outra coisa? Não, o que aconteceu foi que Deus conhece o fim antes do começo. Os dois irmãos nasceram do mesmo jeito que nasce todo mundo. Em pecado fui gerado, em iniquidade eu nasci. Então os dois nasceram no pecado e em iniquidade a Rebeca concebeu os dois. Só que Esaú era uma pessoa mais largada. Não fazia caso das coisas de Deus, era aventureiro, gostava de caçadas, aventuras, e era uma pessoa largada. Já Jacó era uma pessoa totalmente dedicada a Deus. Jacó era um menino já temente a Deus, obediente, mais obediente aos pais. E Jacó desenvolveu um caráter nobre. Então Deus, na sua onisciência, viu que Esaú seria uma pessoa mais dedicada ao mundanismo, sem amor à verdade. Então Deus achou por bem, escolher Jacó para ser o patriarca do seu povo. Deus precisava de um homem decente, temente a ele, um homem de qualidade, para que ele pudesse dar sequência à geração que dela ia nascer o Senhor Jesus. Primeiro Deus escolheu Abraão lá em Ur dos Caldeus. Depois Abraão teve Ismael e Isaac. Deus escolheu Isaac. Depois o Isaac nasceu Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó, porque viu que Jacó era muito superior. Jacó era um homem que dá confiança dele, de Deus. Esaú nem queria saber das coisas espirituais. Certa vez ele, chegando de uma caçada, estava com fome, trocou a primogenitura por um prato de lentilha, um prato de feijão cozido. Ele mostrou que primogenitura, as coisas espirituais, para ele não tinha valor, era um homem largado. Jacó amava as coisas de Deus, tinha desejo de ser abençoado por Deus. Jacó desenvolveu um caráter nobre, um caráter santo. Não é porque Deus deu ele um caráter santo, nobre, não.
que Deus concede os meios e as pessoas é que prospera. E Jacó prosperou nas coisas espirituais. E Esaú prosperou nas coisas mundanas, mundanismo. Os dois que criaram, Deus criou os dois e os dois se desenvolveram pela inteligência, né? Foi por essa razão que Deus rejeitou Esaú e amou Jacó. Antes de nós nascer, Deus já sabe como será o nosso caráter. Deus sabia que Esaú, no ventre da mãe dele, ele já era uma pessoa mundana e sabia que Jacó ia desenvolver um caráter nobre. E isso foi a razão. Não foi predestinação e nem uma escolha injusta. Deus, não pode existir esse pensamento que Deus rejeitou Esaú sem motivo justo. E nem pode também pensar que Deus aceitou Jacó sem motivo justo também. É porque Deus é onisciente e Ele conhece o futuro. Deus já conhecia o caráter dos dois, mesmo antes deles nascer. Foi por isso que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Satanás coloca na mente das pessoas que Deus rejeitou Esaú porque Deus predestinou Jacó para ser o patriarca e predestinou Esaú para ir para o inferno. Não. Não foi por isso que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. É porque Deus sabia que Jacó ia desenvolver um caráter nobre, um homem segundo o coração dele, um homem da confiança de Deus. Esta foi a razão. Então, Jacó desenvolveu um caráter muito superior ao de Esaú, porque Jacó usou a sua inteligência para crescer espiritualmente. Por que Deus escolheu Davi e rejeitou seus irmãos? Será porque Deus também predestinou Davi para ser o rei de Israel? Não, não foi não. Deus escolheu Davi para ser o rei porque Davi era uma pessoa temente, muito mais temente a Deus do que os irmãos dele. Davi era um homem dedicado a Deus. Davi buscava a Deus. Davi era um homem que dedicava. E os irmãos de Davi, embora era mais bonito, mais formoso e maior, homem de estatura maior, mas não era aquele homem que era igual a Davi. Não era um homem da confiança total de Deus. E Deus, olha isso aí. Deus ama aqueles que amam a Ele. Deus escolhe aquele que escolhe a Ele. Deus honra aqueles que honram a Ele. Então Deus é assim. Ele não vai tratar o justo como o ímpio, não. Quando Abraão perguntou, Senhor, se tiver 10 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir os 10 justos? Ele falou, longe de mim que eu faça isso. Não destruirei o justo com o ímpio. Se é justo, vai ser tratado como justo. Se é ímpio, vai ser tratado como ímpio. Não tem duas balanças e duas medidas, não. É justiça mesmo para todo mundo. O justo vai ser tratado como justo. O ímpio vai ser tratado como ímpio. O ímpio vai ser rejeitado como ímpio. E o justo vai ser aceito como justo. Então Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele não trata o ímpio igual ao justo, não. O justo é muito mais bem tratado.